Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais um workshop desta convenção. Hoje, neste momento, temos o meu convidado, é Levi de Paula Tavares. O Levi tem sido palestrante e escritor na área da música sacra. Já realizou inúmeras palestras e seminários sobre teologia da adoração, sobre música sacra e influência da mesma em nós. Tem ministrado ainda cursos pontuais sobre regência de técnica vocal, musicalização e interpretação musical dentro da Igreja Adventista. Pela graça de Deus, completou um projeto pessoal de traduzir e disponibilizar na internet, com a permissão do autor, claramente, o livro intitulado Cristão e a Música Rock, da autoria do Dr. Samuel Bacchiocchi, um respeitado académico adventista. Foi com este projeto que então, em 2022, deu início a um ministério pessoal e voluntário intitulado Música e Adoração, ou seja, um site que está disponível para todos aqueles que queiram consultar. Vamos deixar aqui no chat e possam ter conhecimento do que é este ministério voluntário do irmão Levi. Em 2021, publicou pela editora Luz do Mundo um livro intitulado Adoração, o presente do homem para Deus, que está aqui neste momento a ser posto na tela, onde ele trata dos conceitos bíblicos de adoração e a sua aplicação à vida prática e ao culto adventista. Hoje ele vai nos falar exatamente deste tema, o tema da adoração. Será que a adoração é um papel fundamental na crise final desta terra? Quais os conceitos bíblicos que estão ligados à verdadeira adoração? Iremos então receber resposta a estas questões agora com o Levi, esta manhã. Levi, bom dia. Bom dia. É um prazer tê-lo connosco. Que o Senhor o possa abençoar naquilo que tem para nos apresentar agora esta manhã. Muito bem, muito obrigado, Miriam, muito obrigado, amigos. É muito bom estar aqui com vocês. Esse projeto Geração Adventista em Missão é um projeto muito importante, para a glória de Deus, que nós possamos, todos juntos, compreender melhor, perceber os aspectos que estão envolvidos na adoração, na verdadeira adoração. Antes de começarmos a palestra, eu queria convidar a todos para que façamos uma breve oração para que Deus esteja conosco. Nosso querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos as oportunidades que temos de estudar melhor a Tua Palavra. Sabemos que precisamos desse estudo para o nosso crescimento espiritual e te pedimos que o Teu Espírito esteja aqui conosco, abrindo a nossa mente, nos fazendo perceber as verdades profundas que a Tua Palavra tem para nos explicar nesse momento. Que a Tua revelação entre em nosso coração e que isso molde a nossa vida, tanto aqui, essa vida aqui, quanto a nossa vida futura contigo no céu. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, esse tema da adoração é um tema muito importante. Para mim é o tema fundamental, o tema fulcral de toda a experiência cristã. Eu costumo dizer que é um tema tão importante que nós não damos importância. A questão é que nós vamos todo sábado à igreja, nós já sabemos o que é adoração. Eu vou na igreja e pronto, já adorei, né? Mas eu gostaria de mostrar hoje que a Bíblia não vê dessa forma a adoração. Há conceitos muito mais profundos e muito mais importantes. Mas antes de iniciarmos o tema propriamente dito, temos que entender qual a importância da adoração. Por que a adoração é importante? O que a Bíblia fala sobre isso? Antes de mais nada, vamos entender que a adoração é a razão de ser de uma igreja. Bom, por quê? Como assim? Igreja quer dizer uma assembleia de adoradores, quer dizer um grupo de pessoas que se reúnem com o propósito específico de adorar. Essa é a motivação de nós estarmos em uma igreja. Se nós vamos lá para qualquer outra coisa, deixa de ser uma igreja. Então, uma assembleia que se reúne para entretenimento é um clube.
uma assembleia que se reúne para estar com os amigos é um clube, é qualquer outra coisa. Uma assembleia que se reúne somente para ajudar o próximo pode ser uma organização não governamental. Então, há vários tipos de reuniões, mas somente uma igreja se reúne para adorar. E Jesus fala em Mateus 18, 20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele está no meio deles. Em Efésios 5, Paulo insta com os cristãos para que estejamos juntos, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a motivação, estarmos juntos em nome de Deus. Para quê? Para que concordemente e a uma voz glorifiquemos a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e também que acolhamos uns aos outros. A Bíblia diz, Jesus falou isso quando estava falando com a samaritana, que Deus deseja receber a nossa adoração hoje. Então, vemos aqui que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, Deus está procurando adoradores, Ele quer a nossa adoração hoje. Vamos entender agora razões para adorar. Por que eu deveria adorar a Deus? Por que isso é importante? Há vários motivos, 2 motivos principais e alguns outros motivos. O primeiro motivo principal é porque Ele é o nosso Criador. Então, Ellen White bem claro no Grande Conflito, dizendo que o dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador. E a Ele todos os seres devem a existência. Então, o fato dele ser o Criador nos dá o dever de nos prostrarmos diante dele em adoração. E Apocalipse fala: digno és o Senhor nosso Deus de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Ou seja, o motivo que esse texto de Apocalipse dá para que Deus seja adorado é porque ele criou todas as coisas. E o Salmo 95 também fala: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Esse é, então, o motivo para a adoração. Outro segundo motivo é o fato de que ele é o nosso Redentor. O sacrifício de Cristo pelo homem caído não tem paralelo. Todo coração iluminado pela graça de Deus é constrangido a prostrar-se. Ou seja, o que é constranger, né? Constranger é você não tem saída, você tem que fazer aquilo. Então, é uma reação assim inescapável quando entendemos a redenção. Quando entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu entendo isso, eu sou constrangido a me prostrar em gratidão e adoração diante de Deus como meu Redentor. A Bíblia também traz outros motivos. Esses textos que estão citados aqui sempre estão citados porque eles falam assim: adorai porque, ou adorai pois ele é. Né? Então, outro motivo é porque ele é santo. Salmo 99, verso 9. Nós não vamos ler as passagens para ganharmos tempo. Ele é soberano, o Rei dos Reis, porque ele é bom e fiel. Porque ele é amoroso e compassivo, porque ele é poderoso juiz de toda a humanidade. Então, essas passagens nos dizem da nosso dever de adorar a Deus como criaturas, como resgatados, porque ele tem esses atributos. Agora, outro ponto bastante importante que mostra a importância de entendermos a adoração é a adoração e o grande conflito. Como que o tema da adoração se insere
no grande conflito. Veja bem, o conflito começou no céu quando Satanás desejou ser adorado. Nós vemos aqui em Isaías 14, 13 e 14, que ele falava assim: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, o desejo de Satanás era ser adorado como Deus é adorado. E é interessante que ele e seus representantes ainda desejam isso hoje. Paulo fala que aos Tessalonicenses: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, Satanás e seus representantes ainda desejam isso hoje. E nós sabemos que a adoração foi uma das tentações de Jesus. O diabo levou Jesus ao alto monte, mostrou-lhe todas as glórias dos reinos do mundo e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, Satanás ainda deseja adoração e que queria ser adorado pelo próprio Jesus, reconhecendo ele como o príncipe desse mundo e não Cristo. E sabemos, pelas 3 mensagens angélicas, que a adoração vai ser o divisor de águas entre o povo de Deus e os ímpios. O primeiro anjo fala: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O primeiro anjo, então, esse convite, quase uma ordem à adoração. É a hora de adorarmos aquele que fez o céu, a terra e o mar. O segundo anjo fala da queda de Babilônia, e o terceiro anjo diz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também beberá do vinho da cólera de Deus. Ou seja, de 3 mensagens, 2 falam especificamente sobre adoração. E a segunda mensagem, que fala sobre a queda de Babilônia, na verdade está falando sobre a queda de um sistema de adoração corrupto, falido e do mal, né? Então, as mensagens angélicas, de uma forma como um todo, falam sobre adoração. Esse é o tema das 3 mensagens angélicas. Ou você adora a Deus que fez o céu, a terra e o mar, ou você adora a besta e cai junto com Babilônia. E, finalmente, a adoração. Quem escolhemos adorar vai fazer toda a diferença no grande conflito. Aqui em Apocalipse, vamos voltar aqui, Apocalipse 20, verso 4, diz assim: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, ele retrata aqueles que estão com Cristo reinando durante 1000 anos, como sendo aqueles que não adoraram a besta e a sua imagem. Então, a adoração é o tema central, é o ponto divisório entre salvos e perdidos no grande conflito. A quem eu adoro? Como eu adoro? Por que eu adoro? Essas são perguntas que precisam ser respondidas. E a Bíblia nos dá essas respostas. Eu gostaria agora de rapidamente citar algumas palavras originais da Bíblia que são traduzidas como adoração, ou como culto, ou como serviço de adoração. As palavras mais importantes traduzidas como adoração são do hebraico sahar e do grego proskuneo. Talvez a pronúncia não esteja certa, mas as palavras são essas. Sahar significa reverenciar, curvar-se em reverência diante de um superior. Nem sempre essa palavra é aplicada a Deus. É aplicada também quando alguém se curva diante do soberano ou diante de algum
magistrado, alguém de autoridade, mas quando ela é aplicada a homens, ela é colocada como reverenciar-se, curvar-se. E quando ela é aplicada a Deus, ela é traduzida como adorar. A palavra proskuneo é uma conjunção de duas palavras, pros, que é em relação a, de onde vem o nosso pró, né? Em relação a, e kuon significa cão. É como um cão que se curva diante do seu dono e que lambe a mão dele, que entende que ele é o dono e o cão é o cão. É assim, essa é a ideia. Então, essa palavra é muito usada, aparece várias vezes. Por exemplo, aqui em João 4:24, nós temos todas essas vezes onde a palavra adorar aparece nesse texto de João falando com a samaritana, todas essas palavras são proskuneo. Vossos pais proskuneo nesse monte, esse é o lugar onde se deve proskuneo, né? Então, essa é a ideia da adoração no Novo Testamento. Como um cão lambe a mão do seu dono em reconhecimento pelo que o dono faz por ele. Adorar é ser cuidadoso com as coisas de Deus. O grego eulabes, que ocorre poucas vezes, apenas 3 vezes no Novo Testamento, significa piedoso ou devoto, aquele que tem cuidado com as coisas de Deus, que é zeloso com as coisas de Deus. Adorar também é reverenciar respeitosamente. Essa palavra sebomai é uma palavra bem interessante. Claro, a gente poderia citar aqui os exemplos para a gente entender o contexto, mas o tempo não permite. Ele tem um significado básico de adorar com respeito. Veja, a expressão temente a Deus vem do grego theosebes, é uma palavra só, mas que são duas, na verdade. Theos é Deus e sebes tem a mesma raiz de sebomai. Então, temer a Deus. Deus, ter respeito, ter aquela honra a Deus, ok? Então, adorar é reverenciar respeitosamente, de acordo com este termo grego. Agora, adorar também é temer a Deus. Veja, aqui o texto, a palavra original, tanto no hebraico quanto no grego, é a palavra medo. No hebraico, yare, ocorre 45 vezes, e o significado básico dela é medo, temor, ok? Fobeu, no grego, é de onde vem a nossa palavra fobia, que é um medo extremo. Então, aqui, quando é usada a palavra fobeu ou yare, não é aqui, o pessoal fala, não é para ter medo de Deus, é respeito. Não, respeito é sebomai que mostra. Aqui é medo mesmo. Mas, veja, é um medo diferente. Não é um medo que me faz sair correndo. Ok? Vamos pensar aqui. Imagine um vulcanólogo. Ok? Um vulcanólogo que estuda os vulcões. Ele entende perfeitamente o que é um vulcão. Ele entende que aquele vulcão poderia destruí-lo a qualquer momento se entrasse em erupção. Mas ele é fascinado exatamente por esse poder. Ele é fascinado por tudo que o vulcão representa. Então, ele vai até o vulcão para estudá-lo. Ele quer entender como funciona o vulcão. Né? Não é um medo que... não é um medo que te afasta, é um medo que te atrai. Você entende a grandeza, entende o poder que está envolvido ali, e isso te atrai. Da mesma forma, por exemplo, um pescador. Um pescador, ele conhece o mar. E ele sai na sua frágil embarcação sabendo que precisa entender o mar, precisa respeitar e obedecer o que o mar está dizendo. Porque se o mar está avisando que vai vir uma tempestade, ele tem que se precaver disso. Mas isso não faz com que ele deixe de ir para o mar. Esse medo, esse, digamos, respeito, mas é um medo respeitoso, é um medo que ele sabe que pode ser destruído pelo mar, não o afasta do mar. Ele sabe que o mar
lhe dá toda a provisão que ele precisa. E ele ama estar no mar. Então, essa é a ideia dessas palavras, temer a Deus. Temer a Deus aqui é saber quem é Deus. Saber que ele tem poder para te destruir. Mas ainda assim, saber também que ele te ama e que ele provê tudo que você precisa. Adorar também é servir. No hebraico abad e do grego lautreo, realizar um trabalho para outro. Interessante que a palavra grega lautreo vem da raiz latreia, que é onde vem do português a palavra latria, que é culto. Idolatria, culto a ídolos. Então, lautreo, da raiz latreia, é servir, é prestar culto. Ok? Então, esses são os conceitos básicos das principais palavras traduzidas por adoração. Nós vamos passar agora para conceitos práticos da adoração. Entendemos o que a Bíblia tem a dizer, entendemos o que os autores queriam dizer quando usavam essas palavras, e agora nós vamos entender alguns conceitos práticos. Adoração é o fruto de uma iniciativa divina de revelação ao ser humano. Deus tem a iniciativa de se revelar ao ser humano. Adão, onde estás? Né? Então, isso leva a uma resposta natural do homem, expressando sua total submissão. A minha definição de adoração é a seguinte: adoração é uma consequência de o homem compreender, ainda que de maneira imperfeita, quem Deus é e quem ele é diante de Deus. E tudo que Deus faz e ainda fará por ele, apesar da sua indignidade. Quando eu entendo quem Deus é, quem eu sou diante dele, e ainda assim tudo que ele faz por mim, isso me leva a render à divindade. É uma consequência natural. A partir daí, então, começa a adoração. Eu não vou adorar para buscar entender quem Deus é. Eu primeiro tenho que entender quem Deus é, para poder entender quem eu sou, para então aí a adoração verdadeira começar. Há duas definições bastante interessantes de autores que eu gosto muito. Essa primeira é de um livro não adventista, inclusive, mas esses dois autores têm uma definição muito bacana, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Adoração é uma reação ativa a Deus, pela qual declaramos a sua dignidade. Então, a adoração, ela não é passiva, ela é participativa. A adoração não é simplesmente um clima, é uma reação. A adoração não é uma sensação, é uma declaração. Então, segundo esses autores, a adoração não tem nada a ver com ai, que lindo. A adoração não tem nada a ver com isso. A adoração é, tá, e agora? O que você faz com isso? Como você reage a isso? Ok? O pastor Daniel Planck, um respeitado teólogo argentino, que escreveu alguns livros sobre adoração, ele diz o seguinte: a ideia bíblica da soberania de Deus, da soberania, coloca Deus e ao homem em sua perspectiva adequada, ou seja, eu entendo quem Deus é e entendo quem eu sou diante de Deus. Estabelece os argumentos e os modos da adoração verdadeira. O homem que reconhece a legitimidade do senhorio divino não pode senão render a Deus um culto digno e reverente. Ou seja, esse não pode senão implica uma resposta da qual eu não tenho como fugir. Quando eu entendo isso, não tenho como fugir de adorar a Deus. E Ellen White fala: religião não é limitar-se a formas e cerimônias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente, é mister nascermos do Divino Espírito. Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Comunicar-nos a voluntária obediência a todos os seus reclamos. Esse é o verdadeiro culto. E esse comentário a Ellen White faz exatamente se referindo à conversa de Jesus com a samaritana, onde Jesus dá as diretrizes básicas
da adoração em espírito e em verdade. Um texto básico que nenhum estudo decente sobre adoração consegue fazer, sem deixar de citar, é Isaías 6, de 1 a 8. Todos os estudos teológicos sobre adoração citam esse texto. Gostaria de compartilhar aqui com os irmãos. Rapidamente, é a visão que Isaías tem de Deus, ok? Então, nos 4 primeiros versos, Isaías vê o Senhor assentado no seu trono e ele tenta descrever o que ele está vendo, com os anjos voando e cobrindo o rosto, os pés e voando com outro par de asas e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E ele vê aquilo tudo, contempla a glória de Deus, contempla o seu trono, e a reação automática dele é: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando acontece isso, um anjo sai do seu lugar, vai lá, pega uma brasa, toca na boca de Isaías e disse: a tua iniquidade, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E então ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, ele tem uma visão da majestade divina, ele vê a sua própria finitude e pecaminosidade e confessa seus pecados, recebe o perdão e a transformação interior e se consagra e se dispõe para o serviço. São passos para a verdadeira adoração. A gente precisa compreender esses passos para que a gente possa, então, buscar essa verdadeira adoração. O primeiro passo é aproximar-se da divindade. Precisa ter uma visão da divindade. Você precisa entender quem Deus é. Segundo, contemplar e compreender a sua santidade. Eu costumo dizer que se os nossos cultos não estão nos fazendo ver a santidade de Deus e, portanto, nos fazendo compreender a nossa pequenez e indignidade diante da majestade e poder, então esses cultos não estão sendo adoração. Eu tenho que sair de lá consciente de quem Deus é e quem eu sou diante do aspecto divino que foi abordado naquele culto. Quando isso acontece, eu confesso a minha pequenez e aí então eu estou pronto para receber dele o perdão e a preparação. E quando eu entendo isso, eu vou me render a essa divindade, porque eu entendo que eu sou nada diante desse Deus. Finalmente, então, eu vou desejar servir, vou me ofertar e vou me doar para essa divindade. Em João 13, 34, 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, a verdadeira adoração, ela é refletida por uma vida de gratidão e serviço abnegado. Porque eu entendi quem Deus é, e eu me rendo a esse Deus e me disponho ao serviço. Quem será que eu poderei enviar? Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a resposta natural quando a verdadeira adoração acontece. Mas existem 3 tipos de adoração. Eu estou falando da adoração verdadeira, e em João 4, 23, Jesus fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, se existe o verdadeiro, é porque existe o falso. Mas não existe só o falso, existe o falso, a adoração falsa, existe a adoração vã e a adoração verdadeira. Nós podemos entender melhor esses 3 tipos de adoração estudando os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. A adoração falsa é a adoração a falsos deuses, a adoração a deuses que não são verdadeiros.
A idolatria do povo de Israel era adoração falsa. Ok? O primeiro mandamento, todos conhecemos, não terás outros deuses diante de mim. Então, quando eu coloco outro Deus diante de Deus, isso é uma adoração falsa. E veja, esse é um problema de Israel, mas esse problema não está restrito ao povo de Israel. Nós temos deuses hoje. Temos dinheiro, temos... Por que os expoentes do entretenimento são chamados de ídolos? Os ídolos da música, os ídolos do futebol, são ídolos porque são idolatrados, ok? Então, quando essas coisas tomam um lugar que deveria ser dado a Deus, então isso é idolatria e, portanto, adoração falsa. Agora nós temos a adoração vã. A adoração vã é a adoração prestada ao verdadeiro Deus, mas de uma forma inaceitável para ele, uma forma que ele não pode aceitar. Então, o segundo mandamento diz isso, mas o segundo mandamento ele tem uma dupla aplicação. Ele tem aplicação na adoração falsa a ídolos e na adoração vã ao Deus verdadeiro. Esse mandamento, sabemos, ele fala, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas isso aqui só está falando de imagem, né? Sim, mas acontece que Êxodo 20, verso 23, diz o seguinte: não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Essa é a Nova Versão Internacional. Deus não aceita ser representado por imagens. Portanto, ele também se aplica à adoração ao Deus verdadeiro, usando imagens. Ok? Então, por isso o segundo mandamento tem uma aplicação dupla à adoração a imagens pagãs e também a adoração ao Deus verdadeiro usando imagens. Ele não aceita. Mas a adoração é o Deus verdadeiro, mas ele não aceita ser adorado dessa forma. Portanto, essa adoração não tem valor. É uma adoração vã. E o terceiro mandamento é específico sobre a adoração vã. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Há alguns exemplos aqui, tanto Isaías como Amós estavam condenando as práticas rituais que estavam sendo feitos em nome de Deus, mas que Deus não estava aceitando aquelas práticas. Tanto Amós 5:23 é um texto conhecido que fala: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas liras. Então, Deus não quer saber desse tipo de coisa, desse tipo de culto, onde estamos afastados dele, do ponto de vista... Estamos cultuando do ponto de vista formal, mas o nosso coração não está naquilo. Esse culto é vão. Só para termos uma ideia, muitos não sabem que a adoração dos israelitas ao bezerro de ouro, que está em Êxodo 32, foi uma adoração vã. Pensa, não, aquilo foi uma adoração falsa, era um deus um deus de ouro que eles fizeram ali. Não. Êxodo 32, verso 4 e 6, diz o seguinte: este, no caso, Arão, que recebeu os pendentes de ouro, aquela coisa toda, recebendo-os das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez deles um bezerro fundido. Então disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Quem havia tirado eles da terra do Egito? O Deus, criador do céu e da terra. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, do bezerro, e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte eles madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Nós sabemos o divertimento ali como foi.
Eles estavam adorando ao Senhor, amanhã será a festa ao Senhor. Eles estavam adorando ao Deus verdadeiro. Só que isso foi uma abominação a ponto de Moisés ter lançado por terra as pedras da lei, porque aquilo havia quebrado completamente o concerto. Aquele tipo de adoração quebrara o concerto que havia sido feito com Deus anteriormente, no capítulo 19, e que Deus selou entregando aquelas tábuas de pedra. Lição a tirarmos daí. Tentar adorar a Deus usando formas de adoração pagãs é claramente tomar o nome de Deus em vão. Isso se aplica muito ao que fazemos. Quando nós tentamos adorar a Deus usando formas de adoração pagãs no nosso culto, isso é uma adoração vã, porque Deus não aceita ser adorado dessa forma. Em Mateus 7:21 fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Temos o exemplo também de Caim, de Nadab e Abiú, de Ananias e Safira, todos eles estavam buscando adorar a Deus, ao Deus verdadeiro, e nenhum deles foi aprovado, porque a forma da adoração não estava correta. E temos a adoração verdadeira, prestada ao verdadeiro Deus, da maneira como agrada. Essa é a adoração verdadeira. O quarto mandamento explica isso. Lembra-te do dia do sábado, no dia correto, da forma correta, como Deus especificou. Ele foi instituído por Deus, o sábado, como memorial da criação. E nós vimos, ao analisarmos as 3 mensagens angélicas, que o sábado é o selo de Deus. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, as fontes das águas. Lembra-te do dia do sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, o sábado aí é o selo de Deus, tanto no Êxodo, tanto no Gênesis, na criação, quanto no Êxodo, quanto no Apocalipse 14. Agora vamos entender algumas características da verdadeira adoração. Primeiro, que a adoração envolve sacrifício pessoal. A adoração envolve sacrifício pessoal, e Paulo deixa isso bem claro em Romanos 12, de 1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo. Eu não quero mais sacrifício morto de cordeiro, quero vocês como sacrifício vivo diante de mim. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é fantástico. No livro tem um capítulo inteiro só sobre esses 2 versos. O eu é sacrificado diante de Deus. Deus é o centro da adoração, não o homem. O culto racional, a palavra lógique, aí, lógicos, não é um culto, vou pensar, não, é um culto com intencionalidade, com compreensão, é um culto no que eu sei o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Isso é fundamental na adoração. A verdadeira religião é formada por decisões ao lado de Deus, e por isso a mente é vista como o centro da religião verdadeira. E a mente, sabemos, é a única via de comunicação entre Deus e o homem. Satanás busca se comunicar conosco através dos sentidos, mas Deus se comunica conosco através da nossa mente. E esse entendimento, a razão, deve ser transformado pelo Espírito Santo. Ele fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente deve ser transformada pelo Espírito Santo. Ou seja, eu não posso me conformar com esse século, porque os padrões desse século, os padrões mundanos, não devem fazer parte da minha adoração. Uma outra característica é que a adoração não é uma sensação, é uma decisão. Lembra aquela definição que a gente viu? A adoração não é um clima, é uma reação. A adoração não é uma sensação, é uma declaração. Então, a adoração não tem nada a ver com música que toca as pessoas.
mas adoração é a atitude de pessoas que foram tocadas por Deus. Entendem? Às vezes a gente troca as coisas e coloca o carro na frente dos bois. Eu não sei se em Portugal temos essa expressão, mas é quando você pula etapas e quer chegar no resultado sem ter feito os passos corretos. Né? Então, eu quero ser tocado. Não, você é tocado pela compreensão de quem Deus é e quem você é diante dele. E aí a reação a isso pode ser música, mas não ao contrário. Não é a música que leva à adoração, mas é a adoração que faz brotar a verdadeira música para Deus. Com música ou sem música, a verdadeira oração se origina na nossa mente, através das nossas decisões. Okay? Eu digo isso porque é muito comum nas igrejas, quando alguém chegar na frente e falar, irmãos, vamos adorar a Deus agora. Mas, opa, qual o número do hino? Como é que é? Não, pode não ter música, adorar a Deus não precisa ter música. Pode ter, sim, a música é um excelente veículo para expressar a adoração, mas não para me levar à adoração. Eu sou levado à adoração quando eu contemplo a Deus. Ellen White fala, aparelhamento faustoso, ótimo canto e música instrumental na igreja não convidam o coro angélico a cantar também. À vista de Deus, essas coisas são como galhos da figueira infrutífera, que só mostrava folhas pretensiosas. Cristo espera frutos, princípios de bondade, simpatia e amor. Pode uma congregação ser a mais pobre da terra, sem música nem ostentação exterior, mas se ela possuir esses princípios, ou seja, esses frutos, os membros poderão cantar, pois o gozo de Cristo está em sua alma, e esse canto podem eles oferecer como uma oblação ou uma oferta a Deus. Outro texto do Evangelismo, página 512, quando os professos cristãos alcançam a alta norma que é o seu privilégio alcançar, a simplicidade de Cristo será mantida em todo o seu culto. As formas, cerimônias e realizações musicais não são a força da igreja. Pode parecer estranho esse texto para alguns, mas quando entendemos a adoração corretamente, esse é o contexto correto da música, esse é o papel correto da música. A música tem sido elevada a um papel que não deveria ser o papel dela. Essas coisas tomaram um lugar que deveria ser dado a Deus, tal como se deu no culto dos judeus. O Senhor revelou-me que se o coração está limpo e santificado, ou seja, o primeiro passo acontece aqui dentro, e os membros da igreja são participantes da natureza divina, aí então sairá da igreja que crê na verdade um poder que produzirá melodia no coração. Os homens e as mulheres não confiarão então em sua música instrumental, mas no poder e graça de Deus que proporcionará plenitude de alegria. Vejam que interessante. Começa comigo. E aí então isso pode fazer brotar música. É importante isso, nós às vezes confundimos as coisas e damos importância a coisas que não são o foco de importância. Vamos falar agora de alguns obstáculos à adoração. Primeiro, a centralidade no eu. O centro da adoração sempre tem que ser Deus. Muitas vezes as pessoas vão à igreja para ter a sua consciência aplacada. Eu vou na igreja, eu estou bem espiritualmente, eu estou legal, eu estou lá todo sábado, bonitinho, certinho, não estou matando, não estou roubando, né? Então, tá bem, eu estou bem. O culto é visto como um ritual, então você vai no culto e você está bem com Deus a semana toda. Isso é mesmo que um amuleto. Não é esse o propósito do culto. Porque se nós não temos comunhão com Deus, não temos experiências com Ele e, portanto, não temos o que ofertar quando chegamos lá. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 163, fala claramente que a comunhão secreta é a essência da religião. Se eu não tenho essa comunhão, eu vou lá para receber coisas. E aí eu estou agindo como uma plateia que vai lá para assistir. Culto não se assiste, culto se presta. Só quando
a congregação age como plateia, então o púlpito vira um palco. E o culto vira um espetáculo de entretenimento, porque eu preciso fornecer coisas para aqueles que vieram assistir, para que eles se sintam bem. Ou seja, o centro deste culto é o homem, é o ser humano. Nesse processo, o foco se desloca de Deus para o ser humano, porque eu preciso atender à necessidade daqueles que vieram assistir. Outro obstáculo é a falta de conceitos bíblicos. Nós precisamos saber quem Deus é. E só sabemos quem Deus é vendo a revelação dele nas Escrituras. Só depois que nós reconhecemos a Deus como nosso soberano é que vamos dar importância à vontade dele na nossa vida. Paulo fala, transformai a vossa mente para que então experimenteis qual é a vontade de Deus. Né? A menos que sejam inculcadas aos crentes ideias precisas acerca do culto verdadeiro e da verdadeira reverência para com Deus, prevalecerá entre eles a tendência de nivelar o sagrado ao comum. Tais pessoas, professando a verdade, serão uma ofensa para Deus e uma lástima para a religião. Ou seja, estarão prestando um culto vão, um culto sem qualquer valor diante de Deus. E temos também a questão de buscar a bênção. Aí eu vou na igreja buscar a bênção, ou seja, de novo, eu sou o centro. Né? Eu preciso receber. Culto não se assiste, culto se presta. O centro é Deus, não é o homem. Ué, mas não tem uma bênção? Então, na igreja, sim, tem uma bênção, mas não é essa a finalidade do culto. No processo, nós somos abençoados. Veja, a adoração prestada em sinceridade tem grande recompensa, fala em Fundamentos do Lar Cristão. Então, essa é a recompensa. Ao prestar um culto, eu sou abençoado neste processo. Quando eu rendo a minha humilde adoração, eu sou abençoado nesse processo, mas não é o foco da adoração. Outro obstáculo importante é o culto emocional. Certa vez, conversando com um jovem, ele me disse, o culto emocional a gente estava falando sobre essa questão de emoção e razão, né? Eu falei, não, o culto deve ser emocional, sim, porque o amor é a base do evangelho, e o amor é uma emoção. Parei, aí a gente conversou um pouco para definir as questões. Mas veja, o sentimento não pode ser base para nada. Jeremias fala que essa passagem está errada. Jeremias 17 fala que o coração é enganoso. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. O meu coração, onde habitam meus sentimentos, é enganoso. E Deuteronômio fala o seguinte, guardai-vos que não suceda que o vosso coração vos engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis diante deles. Ou seja, o meu coração pode me enganar a me prostrar diante de outro Deus. Então, isso está ligado mais uma vez à centralidade do eu. Eu quero receber. Quando eu não tenho um envolvimento espiritual, eu sinto necessidade de um envolvimento impulsionado pela excitação aos sentidos, uma gratificação aos prazeres da natureza humana. Essa excitação estimulada externamente, artificialmente, com uma manipulação de massas, não provém de Deus e não pode, portanto, levar a ele. Conversos ganham dessa maneira têm pouco desejo de ouvir a mensagem, a verdade bíblica, e pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos. A menos que o culto assuma interesse, algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se referem aos seus interesses eternos, não são tomadas a sério. Esse é o resultado de um culto excitado, de um culto com excitações artificiais. Para alguns, serviços religiosos não significam mais do que um tempo agradável. Quando seus sentimentos são despertados, pensam que estão grandemente abençoados.
Alguns não acham que são abençoados a menos que sejam agitados e excitados. A intoxicação do excitamento é o objetivo que buscam. E se não o obtêm, julgam tudo estar errado com eles ou que o erro está em alguma outra pessoa. Então, é complicado quando a gente começa... Eu vou ler esse outro texto, eu estava pensando em pular, mas eu não vou pular, não. Esse texto é importante. Esse texto que nós vamos ler agora, ela está comentando sobre o bezerro de ouro, sobre a adoração ao bezerro de ouro. E olha como é atual esse texto. Quantas vezes em nossos próprios dias é o amor aos prazeres disfarçados por uma aparência de piedade. Uma religião que permite aos homens, enquanto observam os ritos do culto, entregarem-se à satisfação egoísta ou sensual, ou seja, enquanto eu estou fazendo culto, eu estou tendo prazer na minha natureza carnal. Isso é tão agradável às multidões de hoje como foi nos dias de Israel. E ainda há Arões flexíveis, que ao mesmo tempo em que mandei posições de autoridade na igreja, cederão aos desejos dos que não são consagrados, e assim os induzirão ao pecado. Este tipo de culto é pecado. Esse tipo de culto leva a pecados maiores, porque eu perco de vista quem Deus é. O eu toma a frente, o eu precisa ser satisfeito. Só que minha natureza é pecaminosa. Então, se eu não tenho mais a referência divina e eu sou a referência, qualquer coisa vale, né? Complicado isso. Veja, nós precisamos tomar decisões com Cristo. Precisamos tomar decisões ao lado de Cristo. Vamos entender aqui alguns passos lógicos para a adoração, resumindo tudo isso que a gente viu. Então, vimos que a verdadeira adoração nasce de um coração transformado pelo Espírito Santo, transbordando de amor a Deus. É daí que nasce a verdadeira adoração, ok? Agora, de onde vem esse amor a Deus? Esse amor nasce de conhecermos a bondade e a misericórdia de Deus. Ok? Mas como que eu conheço a misericórdia e a bondade de Deus? Esse conhecimento nasce na contemplação ao Deus revelado na Escritura. Sim, mas quando eu contemplo a Deus? A contemplação acontece na minha comunhão pessoal. Quando eu abro a Bíblia, quando eu abro o Espírito de Profecia, quando eu oro, me dedico, me consagro a Deus, aí, então, eu estou contemplando a Deus. Ao contemplar a Deus, eu vou compreender quem Ele é. Vou compreender a sua bondade e sua misericórdia para comigo, me salvando do pecado, me dando tudo aquilo que eu não mereço. E aí, então, isso vai naturalmente fazer fluir. Vai fazer fluir dentro de mim um amor por Ele. Isso vai me constranger a amá-lo. E desse amor nasce, então, a verdadeira adoração. Portanto, sem comunhão pessoal, não existe verdadeira adoração. Qualquer outra coisa que tente ser adoração, nada mais é do que uma adoração vã, feita para agradar os sentidos. Todo o céu está interessado em nós. Devemos estar ativos e despertos para honrar, glorificar e adorar o alto e sublime. Nosso coração deve transbordar em amor e gratidão por aquele que tem sido tão cheio de amor e compaixão por nós. Devemos honrá-lo com a nossa vida e com pura e santa conversação mostrar que fomos nascidos de cima e que esse mundo não é o nosso lar, mas somos peregrinos e estrangeiros aqui a caminho de um país melhor. Faça um voto entre você e Deus hoje. Busque conhecê-lo com intimidade. Agora é importante, não espera sentir alguma coisa. Se você está sentindo alguma coisa, vai no médico. Porque não é o sentir que importa. O que importa é o conhecer. A partir do conhecer, então aí eu vou sentir alguma coisa. Não é o sentir que me leva a entender, é o entender que pode me levar a sentir. Não podemos confundir as coisas aqui. Não espere que aconteça uma transformação e que tem
Tem uma música que fala assim, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim o seu coração. E aí eu fico sentado esperando. Bom, eu pedi, agora está com Deus, ele que sabe. Não, isso não acontece, a minha natureza é pecaminosa. Eu tenho que decidir. Eu tenho que decidir oferecer a Deus o que eu tenho hoje. Eu tenho que me doar a Deus como eu estou hoje. E a partir de então aí, ele vai operar a transformação, mas a decisão é minha. Porque Deus é quem opera, Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus quer atuar em nós. E ele ainda fala, não podeis mudar o vosso coração, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo, podeis dar-lhe a vossa vontade. Então ele operará em vós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob domínio do Espírito de Cristo. Eu decido, eu preciso decidir mudar minha vida. Preciso decidir ter comunhão com Deus. Preciso decidir buscar a esse Deus, me aproximar dele, contemplar a sua glória, como Isaías fez, para que aí então eu entenda qual é o meu pecado. E a partir desse momento eu esteja pronto para receber a transformação. Enquanto eu estiver achando que eu estou bem espiritualmente, o Espírito Santo não tem o que fazer na minha vida, essa é a verdade. Deus está ansioso por isso, ou ele não teria dito para a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que essa promessa seja válida, seja verdadeira, seja fiel para você, a partir de hoje. É o meu desejo. Amém. Amém. Obrigada, irmão Levi, por todo este conteúdo que nos trouxe. É um conteúdo tão vasto, tão extenso, e realmente conseguir condensá-lo em tão pouco tempo, de maneira a que consigamos ser o minimamente abrangente naquilo que diz respeito a este assunto. Realmente, enquanto estava a fazer a exposição deste tema, foram caindo aqui alguns comentários, algumas questões também no nosso chat. E uma primeira pergunta, eu volto a reforçar e digo que se alguém que está a assistir tem uma questão para colocar, alguma dúvida, que possa pôr no chat para que possamos então abordar essa questão. E eu coloco aqui uma primeira questão. Então, adoração e louvor são coisas distintas? Não são a mesma coisa? Sim, são coisas diferentes, não são a mesma, não são sinônimos. O louvor é um elogio, tá? É um elogio mais elaborado, mais enfático que você consegue fazer. Ele pode ser feito em prosa, em poesia, acompanhado ou não com música, né? Então você veja, a música que representa o país Portugal deve se chamar hino nacional português. É um hino de louvor. Louvor é um hino, né? Os times de futebol têm as suas músicas representativas que são chamados hino daquele time, né? Então, o louvor ele é dado a quem merece. Então, você pode, por exemplo, louvar as delícias da culinária de um país que você conheceu. Nossa, é fenomenal, fantástico. Isso é um louvor, ok? Agora, o louvor pode ser feito a coisas e pessoas. Adoração não, adoração é só a Deus. Agora, podemos louvar a Deus? Sim, devemos louvar a Deus, né? Os Salmos é pródigo em expressões dizendo louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Vamos elogiar ao Senhor, reconhecendo quem Ele é. Tal. E aí, então, esse louvor precisa estar dentro da adoração. Não pode ser qualquer coisa. Tem que ser um louvor dentro do espírito da adoração, como uma ferramenta de adoração. E aí tem alguns outros detalhes. No livro eu explico melhor alguns passos para que o louvor realmente esteja dentro da adoração. Por exemplo, o coração de quem vai louvar tem que estar totalmente dedicado a Deus. Exatamente. Senão eu mesclo coisas pessoais com louvor a Deus e bagunça tudo. Exatamente. É isso mesmo.
Outra questão que temos aqui é, sabemos que esta questão da adoração, ou seja, e também já percebemos que a adoração não é somente por meio da música, não é? Mas que esta questão da adoração, da música, tende a ser controversa e polémica dentro da igreja às vezes. É importante dialogarmos sobre o assunto, é realmente o assunto que deve ser dialogado e tratado? Sim, é importante dialogarmos sobre o assunto sem entrarmos em polêmica. A minha posição é: eu tenho essa postura pelas pesquisas que eu fiz. Veja, não adianta a gente querer eu acho, eu não acho. Quando eu assumo uma postura sobre alguma coisa, essa postura tem que ter um embasamento. Por que que eu penso assim? Por que que eu considero isso apropriado ou não? Eu considero isso apropriado porque eu considero isso não apropriado porque... Okay? Uhum. O cristianismo não é uma religião animista, uma religião como os que adoram a natureza. Uma religião que adora a natureza, você vai lá, abraça a árvore e está tudo certo. A religião cristã é uma religião de revelação. Nós temos um livro. E, através de Ellen White, temos vários outros livros que abrem um pouco o arcabouço das coisas, né? Mas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, quando eu assumo uma postura, isso tem que ter uma base. Então, eu convido todos que querem discutir o tema que se Eu informem, leiam. estudem. Como o cristianismo é um livro, é uma revelação, é uma religião de revelação, é obrigatório ler no cristianismo, Exatamente. tá? Esse é o ponto. Então, quem quer conhecer melhor precisa se informar, precisa conhecer, precisa entender a vontade de Deus para daí então assumir posturas a respeito. Mas não podemos ser partidários, ok? Sem dúvida. Temos aqui mais um comentário que foi feito logo no início que diz o seguinte: vivemos em tempos complicados. A nossa liturgia, de uma forma subtil, literalmente vai sofrendo atualizações à imagem e à semelhança de denominações evangélicas em modo celebration. Eu creio que isto se refere à questão do louvor show. Qual o perigo, qual o problema disto do louvor show? O problema básico, a gente abordou rapidamente durante a apresentação, é que isso é uma manipulação das emoções, ok? Então, o foco aí deixa de ser Deus. E Uhum. pior, eu estou usando o nome de Deus para isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu estou usando o nome de Deus para colocar o foco no homem. Isso é usar o nome de Deus em vão. Então, se eu estou manipulando as emoções, a pessoa sofre durante esse tipo de culto uma catarse. Não sei se o termo é conhecido, é um termo da psicologia, onde a pessoa tem uma libertação, ele põe para fora as coisas, tá? Isso é uma catarse. A pessoa sofre uma catarse ali ao se entregar àquele tipo de louvor e sai dali aliviada. Ah, como foi bom o culto hoje. Pergunta: o que muda na vida? Que decisões ela toma a partir daí? Como a vida dela com Deus é melhor ou pior? Não muda nada. Porque as decisões tomadas durante um momento emocional, essas decisões duram enquanto a emoção dura. Quando a emoção acaba, aquela decisão já não faz mais sentido. Então, as decisões ao lado de Deus devem ser tomadas racionalmente. Romanos 12, de 1 a 2, acerta esse tipo de coisa. Não Ou vos seja, conformeis com esse século, né? exatamente. Ou seja, daí o cuidado necessário na música, não é? Para que também não ela seja não nos encaminhe para isso mesmo, para a questão do sentimentalismo, não é? Não sei Isso. se aplicaria àquela questão, mas da questão que diz qual então o problema da ênfase, rítmica das músicas, esse mesmo, de ela as músicas mais ritmadas, com ênfase no ritmo, nos levarem mais tendencialmente a essa questão do Isso. culto emocional, de explotar em nós as nossas emoções. Não sei se o irmão tem alguma coisa a dizer sobre esse aspecto. Aí a gente entraria para outros aspectos, que não exatamente a adoração, mas aí já seria aplicações práticas do Claro, efeito da música no ser humano. exatamente, Eu não gosto de tabelinha de pode e não pode, né? exatamente.
Então, isso pode, isso não pode. E aí, porque aí você não precisa pensar. Você olha a tabelinha, isso pode, isso não pode. Pronto, você não pensa. Eu gosto de princípios, né? E é Exato. assim que a Bíblia trabalha. A Bíblia dá princípios. Então, você entende o princípio, você aplica o princípio diante de Deus, diante da luz que Deus revelou, e aí você vai ter. Então, eu não vou entrar no mérito, isso pode, não pode. Mas eu poderia dizer que o ritmo, ele só tem um tipo de resposta, que é a resposta física, ok? Exatamente. Você não consegue ouvir uma música ritmada sem bater o pezinho junto, sem balançar a cabeça, né? Se você usa músicas ritmadas ou músicas altamente sincopadas, como está sendo a moda agora, para fazer a síncope, que é o deslocamento do tempo, você precisa ter o tempo para entender o deslocamento. Pá, 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 pá. Então, você precisa do tempo ali marcando forte para poder fazer o deslocamento. Então, se você tem isso, a única resposta é física. A pergunta é, entendendo o culto a Deus, entendendo o que Deus espera de mim, eu quero ter uma resposta física no culto verdadeiro a Deus? Ou a resposta deve ser racional? A Exatamente. resposta física é importante? Cada um aplica o princípio como acha que deve Exatamente, é isso. aplicar. É isso mesmo. Tínhamos ainda aqui outro comentário que nos diz: porque não contemplamos a Deus e não reconhecemos a forma correta de adorar, facilmente a adoração errada terá prevalência." Ou seja, o ponto-chave é mesmo este aqui, não é? De Sim, nós porque não. não contemplarmos a Deus. Sim, porque quando não contemplamos a Deus, perdemos a referência de Deus. E aí, qual a referência que a gente tem? Nós mesmos. É a única Exatamente. referência básica que eu tenho. Para buscar a Deus, eu tenho que buscar fora de mim. Por isso, uma religião de revelação. Eu tenho um livro onde as coisas são reveladas. Eu preciso ir a esse livro, buscar lá. Se eu não vou a esse livro, eu já tenho tudo aqui dentro. E outra, tudo isso me é repetido por tudo que está ao meu redor continuamente. Esse século, né? Não vos conformeis com esse século. As coisas desse século estão ao meu redor. Exatamente. Então, esse é o parâmetro que eu tenho básico. E minha natureza é compatível com esse parâmetro. Então, está tudo certo para o erro. Eu tenho que ir É isso. buscar fora de mim. Tá? Então, se eu não contemplar Deus, eu perco o parâmetro. Ou seja, não, outra questão seria: o que importa para Deus na adoração não é meramente a sinceridade do nosso coração. Não. Veja, a sinceridade é fundamental, ok? A sinceridade é fundamental. Só que eu posso estar sinceramente errado. Eu posso tomar um ônibus achando que, sinceramente, eu acredito que esse ônibus vai me levar para lá. E o ônibus não me leva para lá, o ônibus vai para lá. Eu não li o letreiro. Mas eu acredito que o ônibus vai me levar. Não, não adianta acreditar, não adianta ser sincero. Você precisa ser sincero, mas você precisa adorar em espírito e em verdade. Ser sincero, você pode adorar em espírito e em verdade. A verdade tem que estar presente na minha adoração. Para adorar em verdade, eu tenho que conhecer a verdade. Então, tem que ir à fonte da verdade. É isso mesmo. Senão, a Ia adoração fica passar manca. exatamente, exatamente. Ia ler aqui mais um comentário que também acho que vale a pena ser referido. Aqui está outra questão da importância. O culto é para Deus, não para o eu. Vemos a quantidade de letras hoje em dia tão egocêntricas, onde o eu é o foco e tem todo um sentimentalismo à volta disto. Era aquilo reforçando aquilo que exatamente estávamos Perfeito. ainda agora a comentar. O Ricardo captou perfeitamente a ideia que estava sendo transmitida, é isso mesmo. Exatamente, O centro do culto é Deus, tem que ser. Se não for, está tudo errado. exatamente. E coloco aqui outra questão. Qual então o problema da cultura? Devemos reger pela cultura do mundo ou pela cultura do céu? Romanos 12, 1 a 2, de novo. Né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que, aí então, transformada a cabeça, aí então eu vou entender qual é a vontade de Deus. Certo? A cultura, veja, qual a cultura de Deus? Nós só temos aqui a cultura desse século.
de novo, eu tenho que ir buscar na revelação para entender a cultura de Deus, ok? Agora, dando uma desviada aqui de novo, indo para a questão da influência da música, as culturas dos diversos países não mudam em nada a influência que a música tem sobre o ser humano. Tanto é que quando um filme ele é levado para outro país, só são traduzidas as falas, a trilha sonora é a mesma e causa o mesmo efeito. A questão é que a música causa um clima, ok? Uhum. A música tem uma mensagem em si mesma. A letra tem uma mensagem e a música tem uma mensagem. A música causa um clima. Ela não tem uma mensagem objetiva. Você não consegue passar doutrinas só com música, sem letra. Ok? A mensagem objetiva está na letra. E a música causa um clima. Agora, a pergunta é: quando eu falo do amor de Deus, usando uma música romântica, de que tipo de amor eu estou falando? Quando eu falo do amor de Deus usando uma música sensual, de que tipo de amor eu estou falando? Exatamente. Né? Quando eu falo da grandeza e a majestade de Deus usando uma música de parque, de circo, eu estou banalizando. Ou seja, eu posso fazer com que a mensagem da música, ou seja, o clima que ela cria, seja contrário à letra. Okay? Se eu falo de uma música de uma letra de santidade usando uma música de baile, eu estou criando um clima que contradiz a santidade que a letra está falando. Então, a letra pode ser muito linda, mas eu tenho que saber entender. Ah, não, mas eu não sou músico, eu não entendo de música. Não precisa entender de música, você tem que ter bom senso. Pensa assim, pega essa música, põe uma letra em qualquer outro idioma desconhecido e toca num barzinho ou numa boate. Rola, o pessoal vai aceitar, vai, oh, bacana, gostei. Essa música não serve para a igreja. Agora, se eu tocar essa mesma música e o pessoal falar, nossa, que música de crente. Opa, essa música eu quero, porque eu sou crente. Entendeu? Não precisa entender de música. Ouve a música e vê o que aquela música te causa. Esquece a letra. O que aquela música te causa quando você ouve só a Interessante esse música? exemplo que está a dar. Cada um consegue fazer isso, usando bom senso. Temos aqui mais um comentário que diz: o que fazer? Adorar em casa e frequentar a igreja pro forma? Não frequentar, esquecer tudo o que sei, entrar na balada? O que é que poderíamos dar de conselho a uma irmã, a esta irmã que coloca esta questão de como deveríamos, qual a forma correta de agirmos perante às vezes situações que sabemos que não são as mais corretas? Hebreus 10 fala o seguinte: não deixando de frequentar a congregação, como é o costume de alguns. Exatamente. Hebreus 10 fala isso, e é importante. Só que em Colossenses 3,16, por exemplo, ele fala salmodiai, usar hinos, cânticos e ações de graças. Ou seja, Paulo está falando para ir para a igreja, mas Paulo também está falando para ter o tipo de culto correto. Nós temos uma dicotomia. O que a gente faz? Bom, a congregação é importante. A igreja de Deus existe, tá? E ela se torna visível durante o culto. A igreja de Deus existe, espalhada, mas ela só se torna visível, e aí então tem uma influência no mundo, quando os filhos de Deus se reúnem para adorar. Cada um pode estar na sua casa, mas não é uma igreja visível, ok? Então, para cumprimento da missão, é importante que a igreja se reúna para adorar, sim. Pode acontecer algumas coisas durante a liturgia da adoração, das quais eu posso escolher não participar. Uhum. Mas isso não invalida a pregação da palavra, não invalida outros momentos em que eu posso me alimentar e eu não me alimentaria dessa forma se eu não estivesse ali, ok? Mas aí essa questão é pessoal de cada um, diante de Deus. Diante Ok. de Deus. Você tem que ver com Deus o que Deus espera de você, lembrando do que fala em Hebreus 10. Muito bem. Destaque aqui outra pergunta, que eu acho até que já foi tocada, mas diz: uma música e um hino são a mesma coisa ou existe diferença
isto dentro da adoração a Deus. Eu acho que já tocámos nisto, mas há mais alguma coisa que o irmão queira acrescentar neste sentido? A palavra, vamos aí ao significado da palavra hino. Música é uma palavra genérica, ok? Uhum. Música, qualquer coisa, seja lá o que for. Hino é uma palavra específica, é uma música de louvor, né? Tanto é que a gente falou da música do país, a música do time, Exatamente, são exatamente. hinos, né? Então, hino é uma música de louvor. Então, sim, existe uma diferença música genérica. E isso mostra uma coisa importante. Estamos deixando de usar a palavra hino na igreja. Vamos cantar uma canção, vamos cantar uma música, vamos. Porque nós sabemos, lá dentro, que nós não estamos apresentando hinos. Só para. Exato. É isso. É É isso isso. mesmo. Deixa-me ver aqui mais alguma questão que tivesse para ser colocada. Há então alguma forma, às vezes há aquela questão, as perguntas de que o culto pode estar demasiado morto, demasiado enfadonho. Formal? Formal. Qual a maneira então de podermos tornar o culto mais animado? É normalmente a pergunta feita. O que é que o irmão diria Uhum. neste aspecto? Veja, eu não consigo, eu e cada um de nós, né, não conseguimos alterar o todo, só conseguimos alterar a nós mesmos. Só que quando todos alteram a si mesmos, o todo é alterado. Tá entendendo? Uhum, Eu não posso dizer para o outro, você precisa fazer assim. Eu não posso querer levar o outro a ter a mesma atitude que eu tenho. Não posso. Eu tenho que ter a minha atitude. Eu tenho que buscar o conhecimento, eu tenho que buscar os princípios e eu tenho que tomar decisões ao lado de Deus. A minha salvação está em jogo. Mas eu não posso, a não ser que me perguntem, é diferente. Se te perguntarem por que você age assim, por que você pensa assim, eu tenho que dar a razão da minha fé. Aí é diferente. Mas eu não posso chegar na igreja e falar, para tudo, a partir de agora nós vamos fazer assim. Não é por aí, ok? Então, o culto não precisa ser animado, o culto precisa ser espiritual. O culto precisa ser profundo. O culto precisa me fazer ver quem Deus é, quem eu sou diante dele. O culto tem que me levar a refletir nos aspectos da divindade ao qual eu adoro. É isso que é importante. O culto não uhum. tem que me deixar bem, não tem que me deixar contente. Esse é o ponto, e a gente, ao querer um culto animado, está querendo gratificação pessoal, e não é esse o papel do culto. Mas a ideia é, cada um tome suas decisões ao lado de Deus. Quando a igreja tomar decisões ao lado de Deus, a igreja será transformada. É isso mesmo. Temos aqui mais uma questão que eu acho interessante destacar, que diz: nem somente o ritmo nem somente o ritmo erradamente acentuado mexe nas emoções. Também temos música calma com efeito anestesiante. Sim, com certeza, exatamente. Eu falei do ritmo aquela hora, porque o ritmo dá a resposta física, e isso com certeza a gente não quer. Agora, Exatamente, sim, também sim. tem música calma, que é romântica, Exatamente. né? E que Que se é torna sensual, inapropriada da mesma forma que é para inapropriado da mesma forma. Então, eu tenho que ouvir a música e o que isso causa em mim. Eu vou participar disso ou não. Aí eu decido. avaliá-la Realmente, em diferentes perspectivas, em diferentes frentes. sim, sim. O irmão Francisco foi bem, bem feliz nessa observação, realmente faz sentido. E temos aqui mais uma pergunta que diz assim: qual o papel da música no tempo do fim? Olha, o pastor Gilberto Tais escreveu um livro sobre isso, Música no Tempo do Fim, é o título do livro. Mas, especificamente, meu irmão, a música é um veículo, é uma ferramenta. Ela pode ser usada ou não. A música pode ser usada perfeitamente, por exemplo, no alto clamor.
ela tem poder de levar. Ellen White bem claro dizer isso, que poucas coisas há mais eficazes para guardar a verdade no coração do que cantá-las, do que colocá-las em cânticos. Então, quando você coloca uma verdade em uma música apropriada, quer ver uma coisa? Tente se lembrar de um hino, por exemplo, vocês conhecem o hino Bem Junto a Cristo, em Portugal? Sim, sim. Ok. Lembre-se da letra do hino Bem Junto a Cristo, mas sem lembrar da música. Tenta fazer isso. É possível? Eu acho que é impossível. Não é possível. Não é possível. Por quê? O pacote vem junto. Para lembrar da letra, você vai lembrar da música. E se você Exato, lembrar da música, a letra vem. Se você exato. ouve, na hora já vem a letra na É verdade. cabeça. Ok? Então, sim, a música pode ser usada como propagador do evangelho, pode ser usada eficazmente no alto clamor, ok? Para propagar o que precisa ser propagado pelo Sim, poder do sim. Espírito Santo, mas não podemos dar à música um papel acima do que ela foi colocada por Deus. O que importa, na verdade, é o evangelho. Se vai ser cantado ou não, é outra história. Jesus Uhum. disse: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mundo. Ele não falou será cantado em todo o mundo. Exatamente. Ok? Então, eu devo pregar o evangelho. Usando ou não música, aí fica a critério. Mas o evangelho deve ser pregado. A música tem um papel? Tem, mas nós damos a ela um papel maior do que Deus pretendeu. Do que ela deveria ter às vezes. Sim. Irmão Levi, pelas perguntas que estão aqui no chat, elas estão terminadas, abordámos todas as questões. Há algum conselho final, alguma mensagem final que queira deixar depois destes esclarecimentos àqueles que nos estão a assistir? É importante, eu falei isso agora há pouco, respondendo a uma pergunta, mas é importante entendermos o seguinte: essa questão é polêmica. Eu não posso, ao abordar essa questão, apontar o dedo a não ser para dentro de mim mesmo. É importante que os irmãos, ao pensarem nesse assunto, não pensem, o fulano está fazendo errado, como eu estou fazendo. Eis que estou à porta e bato, a porta do teu coração, do meu coração, não do coração do terceiro. Jesus está batendo no teu coração, viu? Não, não. Ele está batendo no meu coração. Eu preciso abrir o meu coração. Então, a Igreja de Deus não deve se dividir nesses assuntos. O assunto da adoração não é um assunto de segunda importância, é um assunto fundamental, é um assunto fulcral. Precisamos, sim, entender melhor esse assunto. Como é um assunto teológico, ele pode ser abordado. Agora, quando a gente começa a falar da prática, aí já a gente pode entrar em polêmicas. Então, a gente não deve apontar o dedo. Esse é o meu último apelo aos irmãos, que esse assunto seja sempre levado do ponto de vista teológico, com base na Bíblia, no Espírito de Profecia, para que Deus possa, através de nós, abençoar e edificar a sua igreja. Amém, amém. Vamos então, para encerrar este workshop, quero mais uma vez agradecer ao irmão Levi de Paula Tavares por todo o esclarecimento, por toda a abordagem, por toda a explanação que nos fez e por nos ter elucidado um bocadinho melhor acerca deste tema, que é tão vasto e que daria para fazermos aqui uma série, e realmente agradecer por ele ter concentrado as coisas em tão pouco tempo e para nos poder apresentar de modo a sairmos daqui mais enriquecidos. Vamos então fazer uma breve oração e então terminaremos este workshop. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque nos dás a sabedoria, Senhor, para podermos estudar estes assuntos e compreendê-los à luz da Tua palavra e daquilo que também deixaste nos escritos da Tua serva inspirada, Senhor. Ajuda-nos agora a conseguirmos refletir sobre todo este assunto, sobre todo este material que nos foi apresentado aqui esta manhã, Pai, para que em, em ligação contigo, Pai, saibamos aplicar
na nossa vida prática estes conselhos, tudo isto que nos foi aqui mostrado esta manhã, Pai. Dá sabedoria individualmente a cada um de nós, mas também a nós como um todo, como um corpo, como a tua igreja, Senhor. São todas estas bênçãos que te agradecemos e te suplicamos no nome de Cristo. Amém, Pai. Relembro então que o programa voltará mais logo e por isso contamos convosco. Uma boa tarde.